Boa tarde a todos, amigos do Brasil 247, da TV 247. Eu queria agradecer muito vocês pela participação. Queria começar pedindo para todos vocês que, por favor, compartilhem para a gente aumentar o alcance. Hoje eu farei o programa Léo ao Quadrado na modalidade solo, infelizmente, mas isso é muito importante porque dessa forma o Léo Atucci pode descansar um pouco a cabeça. Ele está precisando de uns dias de um pouco de tranquilidade, né? O Léo realmente está muito atarefado, ele coordena não apenas a TV 247, mas também o site Brasil 247, que é o maior site progressista da América Latina. Eu queria pedir para vocês, por favor, vamos compartilhar para aumentar o alcance. Eu vou tentar fazer o programa Léo ao Quadrado, na modalidade raiz quadrada de Léo ao Quadrado, mas para isso eu preciso realmente da participação de todos vocês. Então eu peço que, por favor, enviem comentários, enviem dúvidas para que a gente possa debater aqui, como eu faço normalmente no programa que eu faço no canal Leonardo Estopa todas as noites. Eu gosto de colocar os comentários rodando aqui nesse cenário virtual e hoje eu vou fazer a mesma coisa e vou tentar comentar com vocês as principais notícias do dia. A notícia do Johnny Bravo está longe de ser a principal notícia do dia, até porque o nível do estrago que vem sendo causado pelo governo Bolsonaro é, sem dúvidas, muito maior do que simplesmente uma brincadeirinha de Johnny Bravo. Mas o Johnny Bravo representa muito para a gente. No momento em que a gente percebe que essa estratégia de comunicação está dando certo, a gente começa a ficar com medo. Eu queria começar falando com vocês, até para dar tempo das pessoas chegarem aqui no programa, eu queria falar com vocês exatamente sobre essa estratégia de comunicação do Bolsonaro, que tem dado muito certo, que é a estratégia de levar a presidência da República na brincadeira. Isso tem dado muito certo e isso tem servido de cortina de fumaça para que o Bolsonaro possa realizar muitos eventos. E serve de cortina de fumaça, pessoal, porque nós precisamos concordar que para a base de apoio do Bolsonaro, todas essas mitadas, entre aspas, são motivos de divertimento. A base de apoio do Bolsonaro não consegue perceber o estrago que vem sendo promovido pelo seu governo. Infelizmente, a base de apoio do Bolsonaro não tem conseguido perceber como o Bolsonaro tem sido negativo para a política e para a economia, e nós ainda estamos vivendo um momento no qual as pessoas estão vivendo a política como se fosse uma oportunidade de vingança, né? Ricardo Lacerda, muito obrigado, Ricardo Lacerda, traz o primeiro superchat da noite. Eu queria agradecer ao Ricardo e lembrar da importância de vocês ajudarem o crescimento dos canais de esquerda aqui na TV 247. É possível que você também se inscreva como membro do canal, então se você puder fazer ou uma assinatura solidária direto no site Brasil 247 ou se tornar membro do canal, você vai, sem dúvidas, colaborar com a ampliação desse trabalho da comunicação progressista no Brasil. E você pode ajudar, obviamente, também com superchats como o Ricardo Lacerda, que fale mais sobre a China e Itaipu. E é muito interessante o seu comentário, Ricardo, porque esses eventos mundiais, esses eventos de alto nível de complexidade, eles acabam despercebidos pela sociedade, exatamente porque o Bolsonaro tem feito a utilização de super estratégias de cortina de fumaça, como é o caso do Johnny Bravo. O Johnny Bravo, ele é um evento que consegue levantar os seus apoiadores, é um evento que consegue fazer com que seus apoiadores realmente vibrem pela mitada, e hoje nós não estamos percebendo uma sociedade capaz de entender os eventos políticos como sendo eventos danosos para a sociedade brasileira. Essa sociedade, infelizmente, ela percebe os eventos políticos como oportunidades de jogar na cara. Então, quando o Bolsonaro traz uma frase muito bem pensada, e aí eu falo da importância de não menosprezarmos o tamanho do inimigo, a capacidade de comunicação do inimigo e, mais importante, a capacidade que o inimigo tem tido de adequar a sua comunicação ao seu extrato de público. Ou seja, quando o Bolsonaro faz a brincadeirinha do Johnny Bravo dentro da nossa bolha, a gente considera uma coisa
extremamente bizarra. A gente observa como sendo uma coisa causadora de vergonha, mas no seu público de apoio não. O seu público de apoio vibra com isso. E o Bolsonaro realmente, ele consegue amarrar bem esse discurso. Até hoje a tendência da esquerda sempre foi criticar o Bolsonaro como um grande imbecil, e se tem uma coisa que a gente faz para a gente perder uma batalha é menosprezar o tamanho do inimigo. Mas o Bolsonaro, ele começa dizendo uma coisa que é, de uma certa forma, sensata e que tem um grande apelo no seu público de apoio. A eleição acabou. E ele chama atenção para o efeito danoso da imprensa, que, segundo ele, estaria prejudicando o seu governo. Agora, olha que interessante. O mesmo Bolsonaro que vibrava quando a imprensa prejudicava o governo da presidenta Dilma. Então, a gente consegue perceber que o Bolsonaro, ele não apenas se construiu através de uma imprensa extremamente danosa para a sociedade brasileira, como ele chegou à presidência já identificando essa imprensa como sendo um elemento extremamente danoso para a sociedade brasileira. E mais, o Bolsonaro consegue demonstrar isso para a sua base de apoio. E por mais que a sua base de apoio não seja a base de apoio numericamente maior, ele pode não ter a maioria do povo brasileiro, mas ele consegue manter uma base de apoio que dá sobrevivência ao seu governo. E olha que interessante, o Bolsonaro não apenas tem consciência, que ele precisa de uma pequena base de apoio, como ele deixa isso bem claro para a imprensa brasileira. A eleição acabou e eu ganhei. O Johnny Bravo aqui, ó, ganhou. É muito importante a gente saber lidar com esse tipo de comunicação e, mais importante, a gente precisa entender que essa comunicação tem dado certo. Agora, partindo do Johnny Bravo para um governo Bolsonaro que não tem conseguido realizar nenhum ato de bravura, um governo que pode até se esconder atrás de efeitos, frases de efeito, atrás de comentários que realmente levantam o seu público, que é o público da vingança contra a classe política. Por outro lado, no que diz respeito à política e economia, o governo Bolsonaro tem sido realmente um grande fracasso. Eu vou trazer para vocês as principais notícias que estão na capa do Brasil 247. Eu peço para vocês, mais uma vez, que deem aquela força compartilhando para a gente aumentar o alcance. Então, trazendo para vocês as principais notícias, lembrando da importância de quem não for inscrito se inscrever aqui no canal. Então, vamos lá. Pessoal, a capa da TV 247, a capa do Brasil 247, chama atenção para o comentário do ex-presidente Lula sobre a Amazônia. A Amazônia é do povo brasileiro e não refém das perversões desse governo. O que acontece hoje com o governo Bolsonaro e o que acontece hoje com a realidade da Amazônia? A Amazônia não tem mais o apelo que ela tinha antigamente. Isso causa um desespero muito grande, porque nós temos, infelizmente, uma sociedade brasileira que não consegue perceber o que significa a destruição da floresta amazônica, e nós hoje temos dois eventos acontecendo na floresta amazônica. Por um lado, nós temos o governo Bolsonaro deixando que o desmatamento corra solto. Qual que é o grande problema do desmatamento da floresta amazônica? Nós temos a destruição de biodiversidades, a destruição de ecossistemas. Essa destruição de biodiversidade e de ecossistemas, apesar de ter um impacto em nível mundial, ela tem um impacto muito mais local e prejudica muito os brasileiros. O que significa que a gente começa a ter uma coisa que chama menor capacidade de depuração de água e ar. A gente passa a viver numa situação que é até mais custosa para o povo brasileiro. À medida em que o meio ambiente brasileiro vai sendo destruído pelo governo Bolsonaro, ele possibilita, obviamente, um lucro a curto prazo para aqueles que financiaram a sua eleição. Então, quem pagou a eleição do Bolsonaro consegue, através da liberação do desmatamento, através da liberação da utilização dos agrotóxicos, ter um grande lucro nesse momento. Mas a longo prazo, até sob o aspecto financeiro, a gente tem uma situação que é muito pesada, porque a tendência natural da utilização de agrotóxicos dentro do Brasil, dentro do sistema Brasil, a gente pensando no Brasil como um sistema de meio ambiente todo conectado,
e tem um telefone que toca nesse momento. Deixa eu ver se é o Léo tentando falar comigo. Não, é algum telefone que eu não sei qual que é. Então, a tendência natural da utilização de agrotóxicos no sistema Brasil, a tendência natural da poluição dos rios, é que em médio e longo prazo, a sociedade brasileira comece a apresentar doenças que são conectadas à utilização de agrotóxicos, o que significa que não apenas em respeito ao ser humano, mas em respeito ao lucro do Brasil como um sistema, o desmatamento da Amazônia com a utilização de agrotóxico, todas essas coisas que estão acontecendo nesse momento contra o meio ambiente brasileiro são extremamente maléficos e ficam escondidos, né? Todos esses eventos ficam escondidos atrás de uma cortina de fumaça, que são os eventos como o Johnny Bravo. E outro ponto, nós precisamos enxergar a floresta amazônica como sendo um dos maiores patrimônios genéticos do mundo. Quando a gente pensa no patrimônio genético, o que a gente pensa é numa capacidade muito grande de desenvolvimento de produtos químicos, desenvolvimento principalmente de medicamentos que podem servir tanto para a utilização direta do ser humano como remédios e podem servir também, obviamente, para controle de pragas, para remédios de animais, ou seja, nós temos um potencial de pesquisa e criação de patentes dentro do território nacional que está sendo entregue simplesmente para os Estados Unidos. Eu vou ler para vocês a matéria, o início aqui. Em meio ao aumento desenfreado do desmatamento da Amazônia, o ex-presidente Lula afirma que proteger a floresta é uma questão de soberania nacional. A lógica entreguista do governo Bolsonaro começa a atingir o coração de um dos nossos maiores patrimônios. É muito importante lembrar que quando a gente pensa no patrimônio da floresta amazônica, a gente tem todos esses elementos conectados. A gente tem, obviamente, o patrimônio territorial, a floresta amazônica como sendo uma área do território nacional. A gente tem o patrimônio biológico, a biodiversidade da floresta amazônica como sendo muito importante para o desenvolvimento futuro, até mesmo para que o Brasil possa sair dessa condição de um país subdesenvolvido e ir para um patamar de um país que desenvolve remédios, desenvolve produtos químicos e desenvolve patentes, e também para a gente ter condições, obviamente, de controlar a qualidade do ar, a qualidade da água, a qualidade do meio ambiente que nós brasileiros vivemos. Eu queria agradecer vocês e queria trazer mais uma vez o esclarecimento. Eu estou vendo aqui que nos comentários aqui no Brasil 247, algumas pessoas estão perguntando por que o Léo está fazendo o programa sozinho. E o Léo faz esse programa sozinho hoje porque o Léo Atucci está passando realmente por uns momentos aí de trabalho muito intenso. Hoje ele está viajando e ele está cobrindo, obviamente, o Léo Atucci, além de ser diretor da TV 247, diretor também do site Brasil 247, ele está cobrindo também o trabalho da Gisele, que está passando uns dias na China. Então o Léo está muito apertado. Hoje também a Daphne não pôde participar comigo e eu estou fazendo carreira solo, mas isso não é definitivo, é só uma situação que está acontecendo hoje. Eu peço para vocês, por favor, mais uma vez, que compartilhem para a gente aumentar o alcance. Deixa eu agradecer o Ricardo Lacerda. Rui, PCO, disse que a Amazônia poderia ser explorada sustentavelmente pelo Brasil, mas não é interesse para os governos imperialistas. Exatamente, Ricardo Lacerda. Esse ponto da Amazônia, é importante a gente insistir sobre esse assunto, porque o nível de apelo público desse assunto é pequeno, o que significa que poucas pessoas querem falar sobre o que acontece na floresta amazônica, o que significa a entrega da floresta amazônica. Mas nós precisamos levar em conta uma coisa que é muito importante. A floresta amazônica, ela dá condições para que o Brasil se desenvolva como um país potente no núcleo de pesquisas. E a exploração da floresta amazônica não precisa ser uma exploração de destruição. A exploração dos ecossistemas, a exploração da diversidade biológica é uma exploração de pesquisa, o que significa que você pode encontrar dentro da floresta amazônica cura para determinadas doenças que ainda são incuráveis. Você pode encontrar dentro da floresta amazônica, inclusive, evolução para a cura de muitas doenças. Tudo isso deixa de ser uma exclusividade do Brasil no momento que o Brasil abre esse patrimônio genético aí para outros países explorarem. Então, muito obrigado, Ricardo Lacerda, muito obrigado também, Cláudio Alves. Léo, temos um povo totalmente hipnotizado pela televisão, pelas igrejas e por
péssima educação pública. A esquerda não pode tirar leite de pedra. Sim, o Cláudio Alves trouxe aqui talvez um dos maiores problemas que a gente está vivendo hoje, que é principalmente o que ocupou a cabeça do brasileiro. Eu costumo dizer que a falta, né, e hoje, por exemplo, está tendo aí uma campanha, as pessoas estão com uma certa campanha no Twitter. A campanha é mais ou menos assim: o Leonardo Stoppa é mal, descurtam o Leonardo Stoppa, né? O Léo ao quadrado não pode perder esse aspecto sátiro. Olha, pessoal, eu respeito todos os políticos de esquerda, são nossos parceiros, mas a gente precisa admitir que se existiu uma pessoa perfeita nesse mundo, ela morreu já tem mais de 2000 anos. Então é preciso levar em conta o fato de que nós estamos falhando na comunicação. E quando eu digo que estamos falhando na comunicação, eu digo principalmente que nós precisamos ocupar na cabeça dos nossos jovens, na cabeça dos brasileiros, aquele espaço destinado à política para não deixar acontecer exatamente o que o Cláudio Alves relata para a gente. Temos um povo totalmente hipnotizado, e esse povo está hipnotizado, aí vem a crítica, eu levo pancadas por causa das críticas, porque infelizmente a sociedade de esquerda não soube comunicar adequadamente com os jovens, ignorou os jovens, e aí nós precisamos evoluir nesse ponto. Eu queria agradecer muito a participação do portal Sabendo Direito, que tem dado uma força muito grande no crescimento do alcance do programa Léo ao Quadrado. Hoje, apesar de ser um programa solo, continua sendo o Léo ao Quadrado. Eu queria pedir para vocês, por favor, quem puder, compartilha aí para a gente aumentar o alcance, né? Não é normal aparecer os comentários no programa Léo ao Quadrado, mas hoje eu estou fazendo a transmissão com aquela base de transmissão que normalmente eu faço o programa da noite. Eu vou trazer para vocês mais notícias, pessoal, que estão na página do Brasil 247, e são notícias que realmente merecem atenção, principalmente porque a gente consegue perceber que tem um racha dentro da sociedade brasileira, e esse racha pode ser uma oportunidade até mesmo para que ou as instituições se autodestruam, o que é uma possibilidade interessante, já que elas estão todas contaminadas, ou, de repente, para que essas instituições se reconfigurem. Já existe uma possibilidade trazida pelo site que é o porta-voz do Sérgio Moro na imprensa, o Antagonista. Ele já começa a afirmar a queda do Deltan Dallagnol, e eu falei com vocês sobre a tríplice desgraça, que é uma conexão que eu vejo, uma conexão ainda que virtual, entre Dallagnol, Moro e Bolsonaro. O que significa que qualquer ponta desse triângulo que cair acaba puxando as demais, porque a queda do Dallagnol pode trazer para uma parte grande da sociedade brasileira a percepção de que a Operação Lava Jato realmente foi uma grande fraude, e na sequência isso acaba pesando mais contra o Sérgio Moro. A queda do Sérgio Moro é sem dúvidas a queda garantida do governo Bolsonaro, porque não existe uma possibilidade de se admitir que o Sérgio Moro fraudou as eleições e o resultado das eleições fraudadas seja, de uma forma ou de outra, um governo soberano. Não. Se, obviamente, as eleições foram fraudadas, se o Sérgio Moro é declarado suspeito, a gente precisa concordar que o STF declarou o Sérgio Moro suspeito e declarou indiretamente as eleições de 2018 como fraudadas. Deixa eu agradecer aqui. Muito obrigado. Regina Líssima, então é Regina Líssima, muito obrigado, Regina Líssima. Lembrando vocês da importância de vocês se tornarem membros do canal. Vocês podem ajudar também através da assinatura solidária no site Brasil 247, e você pode ajudar, claro, também com os superchats. A Regina Líssima fala: governo Bozo prega o aniquilamento do patrimônio e funciona como vanguarda da destruição, além da falta de políticas para extrativistas e das comunidades locais e povos, deve ser originários. Então, muito obrigado, Reginalíssima. Concordo plenamente. O Bolsonaro, ele realmente concorda com o aniquilamento, e é importante lembrar que é o aniquilamento do patrimônio nacional que sustenta o Bolsonaro na condição de presidente. Se o Bolsonaro tentasse fazer qualquer trabalho próximo da proteção do Brasil como um país soberano, ele perderia
obviamente, o aporte dos Estados Unidos, e aí se tornaria simplesmente um presidente do Brasil nas mãos do Congresso Nacional. J.T. Sales, Bozo e companhia nos odeiam exatamente porque não conseguem nos enganar com suas fake news e porque somos politizados. Somos a pedra no sapato deles. Sim, J.T. Sales, só que essa pedra precisa começar, eu imagino que essa pedra precisa realmente começar a incomodar um pouco mais. Quando eu falo com vocês sobre a importância de compartilharmos para a gente aumentar o alcance, convidarmos mais pessoas, eu falo em especial da necessidade de crescermos essa bolha de conhecimento. Hoje a gente fica, de uma forma ou de outra, a gente fica conversando entre a gente e tudo que a gente puder fazer para a gente aumentar o número de pessoas que conhecem esse trabalho progressista é importante. Eu falo com vocês, pessoal, da importância de compartilharmos o trabalho progressista, porque muitas pessoas hoje, ainda hoje, mandam mensagens, por exemplo, na TV 247, no Brasil 247, mesmo no canal Leonardo Stoppa, falando, olha, eu não sei por que eu não conheci o trabalho de vocês antes, o que significa que existem várias pessoas do Brasil que ainda não conhecem o trabalho que a gente faz, o que significa que vocês, que têm, obviamente, o crescimento da TV 247, o crescimento do meu canal, obviamente, é um mérito de vocês que ajudaram compartilhando, ajudaram fazendo com que nosso trabalho chegasse a mais pessoas. Isso é uma coisa que pode continuar e deve continuar. Está nas mãos de vocês fazer com que esse trabalho se multiplique e realmente alcance mais pessoas. Então, muito obrigado, J.T. Salles, e pode ter certeza que nós vamos conseguir incomodar ainda muito mais. E deixa eu trazer para vocês mais algumas notícias. Greenwald vai ao STF contra a ameaça de Bolsonaro. Em pedido de habeas corpus preventivo, apresentado ao STF no dia 2, o jornalista Glenn Greenwald cita portaria 666. A portaria 666 é aquela portaria que foi criada pelo Sérgio Moro e é a portaria que foi amplamente aplaudida pelos evangélicos. Isso mesmo, a portaria 666 foi amplamente aplaudida, não pelos evangélicos que acreditam no evangelho, me desculpem se eu me expressei mal, mas pelos evangélicos que seguem o Bolsonaro. Então a portaria editada pelo ministro Sérgio Moro, que trata do ingresso à repatriação e deportação sumária de pessoa perigosa. Então, podemos dizer que o Sérgio Moro criou uma portaria para, no futuro, porque ainda o Glenn não se enquadra nessa portaria, mas ele criou uma portaria para se aproveitar dessa portaria numa situação futura. E agora o Glenn, ele procura o Poder Judiciário, que é, obviamente, uma outra instância, uma outra função do poder que emanaria do povo, para tentar um habeas corpus preventivo. Um habeas corpus preventivo é uma resposta do Poder Judiciário a um problema antes que esse problema ocorra. Então, antes mesmo que o ministro Sérgio Moro tente usar essa portaria contra o Glenn, já existe uma decisão do Poder Judiciário que impede que essa portaria possa ser utilizada contra o Glenn. Vamos ver qual que vai ser, em primeiro lugar, qual ministro que vai tratar desse caso e, em segundo lugar, qual vai ser a resposta do Poder Judiciário por uma questão plenamente constitucional, que é a liberdade de expressão. E a gente se pergunta nesse momento se a portaria do Sérgio Moro tem autoridade, né, tem competência ou até mesmo tem hierarquia jurídica para derrubar um direito constitucional da liberdade de expressão. Deixa eu agradecer aqui o Sil Lopes. Muito obrigado, Sil Lopes. Ele fala, gente, pra cima e logo. Nordestinos, vocês vão engolir esse rato. E um ponto importante, tá, pessoal? Que ele passa por despercebido, até porque as pessoas não conseguem perceber o tamanho do consórcio, o tamanho da significância desse evento Consórcio Nordeste. O evento Consórcio Nordeste, ele não é tão somente uma união de estados do Nordeste para realizarem atitudes paradiplomáticas, porque, em tese, qualquer negócio internacional, ele deveria acontecer sob a tutela da federação, a tutela do governo federal, isso porque o Brasil só é reconhecido fora do Brasil através da federação, República Federativa do Brasil. Não existe um reconhecimento internacional do consórcio Nordeste, mas essa atitude, dessa formação desse consórcio Nordeste, em pleno momento em que os Estados Unidos iniciam uma guerra comercial contra a China, é um evento
sob um certo ponto muito importante e, por outro lado, um evento perigoso. Porque, vejam bem, já existe uma divisão dentro do Brasil semelhante àquela divisão que a gente vê em todos os países que são divididos por guerras entre potências. Então, nós temos hoje dentro do Brasil uma divisão semelhante à divisão Coreia do Norte e Coreia do Sul, uma divisão semelhante ao Vietnã do Norte, Vietnã do Sul e até uma coisa mais drástica que é a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Essa divisão, ainda que ela não tenha acontecido através da criação de um muro ou através de uma declaração expressa de divisão entre países, ela já começa a acontecer e ela pode sofrer uma certa influência da China, que nesse momento começa a sofrer alguns boicotes dos Estados Unidos. Isso porque eu já consigo ver uma China sofrendo com uma escassez de fornecimento de alimentos e uma certa escassez de mercado consumidor. A China, que pode sozinha desestabilizar a economia do mundo, pode, inclusive, em um momento aí de necessidade de reserva de alimentos, reserva de minerais, reserva de matéria-prima, em último caso, a China pode apoiar o movimento separatista dentro do Brasil. E esse movimento separatista, ele indiretamente pode ser representado pelo consórcio Nordeste. Nós precisamos prestar bastante atenção no que a gente pode estar fazendo com o Brasil, pessoal. Olha, no momento em que a gente não presta atenção em como o presidente Bolsonaro está conduzindo a política externa brasileira, como o Bolsonaro está criando condições para que o Brasil se torne inimigo de antigos parceiros comerciais, pode ser que os antigos parceiros comerciais utilizem essa estratégia de imperialismo dos Estados Unidos como uma oportunidade de dividir o Brasil em dois, e aí, de uma certa forma, parte do Brasil continua sendo colônia dos Estados Unidos e parte do Brasil parte para uma parceria com a China, e eu não vou enganar ninguém. O Brasil, se hoje realmente ele fechar uma parceria com a China após um momento de guerra comercial, numa situação de pós-guerra, a gente não tem certeza que a China terá, naquela ocasião, a mesma intenção de parceria sadia que a China tem com o Brasil hoje. E nesse momento é importante falar sobre isso. Os nordestinos iniciam um consórcio Nordeste, a China começa a sofrer um boicote dos Estados Unidos, pode ser que a China faça uma parceria com o consórcio Nordeste para garantir uma divisão do Brasil. Isso tudo são especulações, mas precisam ser levadas a sério. Eu queria agradecer muito o Sil Lopes, muito obrigado também Ricardo Lacerda. O nordestino poderia receber todos os investimentos que o Bozo está perdendo. A China e países árabes, o Nordeste cresce, Centro-Sul quebra. Histórico. Ricardo Lacerda. Exatamente, Ricardo. Olha, não duvide da possibilidade disso acontecer, tá, pessoal? Não duvidem da possibilidade de um movimento separatista. Esse movimento separatista, obviamente, não é uma coisa boa para a sociedade brasileira. Muito pelo contrário, o ideal para o povo brasileiro nesse momento seria um movimento de reunificação da sociedade, não necessariamente dos estados. Os estados estão unidos de direito, apesar de que estão separados de fato. A gente precisa promover uma união desse povo brasileiro, uma reconexão da sociedade brasileira através do conhecimento. Muito obrigado ao novo membro, que é Lourdes de Fátima Souza. Muito obrigado, pessoal. É muito importante essa atitude de se tornar membro do canal. São os membros que dão para a gente essa tranquilidade da gente conseguir ampliar cada vez mais as atividades realizadas pela TV 247, pelo Brasil 247. Quando você se torna membro, você passa a financiar eventos como, por exemplo, os encontros, que são eventos exclusivos para membros e assinantes. Então, quem puder, né, não faz uma diferença significativa no final das contas você se tornar membro da TV 247, mas para a gente faz uma super diferença. O número de membros não apenas dá condições para que a TV 247 amplie sua programação, como também mostra o tamanho do suporte que a esquerda, que o campo progressista tem desenvolvido no Brasil. Então, muito obrigado, Lourdes de Fátima Souza. Deixa eu liberar aqui os comentários e deixa eu voltar aqui para a página do Brasil 247, e o Gilmar Mendes ele chama a atenção de um ponto. Infelizmente nós chegamos a um ponto muito estranho na sociedade brasileira, que é o ponto em que o brasileiro já não está preocupado com o crime cometido pelos playboys da Lava Jato.
Gilmar diz que procuradores da Lava Jato estão no mesmo patamar de criminosos que dizem investigar. Isso é muito importante, porque esse pronunciamento do Gilmar chama a atenção das pessoas para uma coisa muito importante. O que tem na sua cabeça, senhor eleitor do Bolsonaro, que você se incomoda com os crimes cometidos por uma parte da sociedade, mas não se incomoda com os crimes cometidos por outra parte da sociedade? Por que que os crimes que são exatamente os crimes de corrupção cometidos pelos procuradores da Lava Jato não lhe incomodam? Eu vou falar sobre isso, eu tenho uma dedução que obviamente não é fundamentada em nada mais que a minha própria opinião, mas eu tenho uma dedução para isso. Eu queria pedir para vocês que, por favor, compartilhem para a gente aumentar o alcance, enquanto eu agradeço a chegada aqui do novo membro, que é Lu Shrum. Muito obrigado, Lu Shrum, por se tornar membro da TV 247. Eu volto a dizer, isso é realmente muito importante para a sobrevivência e para o crescimento de trabalhos progressistas no Brasil. E olha, pessoal, quando eu faço qualquer tipo de análise a respeito do que faz um brasileiro se incomodar tanto com o triplex do Lula e não dar um pio a respeito dos 400 mil em palestras que o Dallagnol estava recebendo para fazer lobby dentro do Ministério Público contra o ex-presidente Lula, eu consigo ter uma resposta. Nós precisamos admitir que o grande problema da sociedade brasileira não é a corrupção. O grande problema da sociedade brasileira, e olha, não é a mesma coisa. O grande problema da sociedade brasileira é ser majoritariamente corrupta. O que eu quero dizer é que a corrupção executada, a corrupção colocada em prática, ela não é tão problemática como a corrupção que corre nas veias do povo brasileiro. E eu digo mais, por trás de todos aqueles que foram às ruas de camisa verde e amarela para gritar fora Dilma, fora PT e para baterem panelas contra a corrupção, por trás de todos eles existe um corrupto invejoso. E eu falo que existe um corrupto invejoso porque aquelas pessoas não estavam nas ruas para lutarem contra a corrupção. Aquelas pessoas não estavam nas ruas batendo panela porque estavam revoltadas porque um político se corrompeu, mas porque estavam com inveja que não eram elas as pessoas que estavam se corrompendo. Eu falo isso porque é essa estratégia que foi desenvolvida pela direita, que eu tenho uma certa crítica, eu acho que é um entreguismo dentro do Brasil. A estratégia de comunicação que hoje a gente consegue identificar muito bem, que é uma estratégia que vem sendo desenvolvida nos Estados Unidos para a campanha do Aécio desde 2012, ela trabalhou de uma forma muito estratégica, pessoal. Essa estratégia de comunicação, ela não tentou aguçar a raiva das pessoas contra os corruptos, ela aguçou foi a inveja das pessoas. Então, grande parte das pessoas que estavam batendo panelas, elas estavam batendo panelas porque tem inveja de um suposto triplex do ex-presidente Lula. Elas estavam batendo panelas porque ficaram com inveja que determinados políticos saíram de uma situação de quase pobreza para uma situação de quase riqueza. E por que eu digo que a inveja é dos políticos que saíram da situação de quase pobreza para uma situação de quase riqueza? Quando a gente observa o comportamento do batedor de panela, quando a gente observa o comportamento do eleitor do Bolsonaro, a gente percebe que o eleitor do Bolsonaro, ele não se revolta com a corrupção do Aécio, por exemplo. O eleitor do Bolsonaro não se revolta com a corrupção do PSDB, ele não se revolta com a corrupção da Lava Jato. O eleitor do Bolsonaro não se revolta com o fato de que o Deltan estava vendendo a sua influência na Lava Jato para ganhar dinheiro com palestras. Por que ele não se revolta com isso? A resposta, ela não é muito simples, mas ela é elementar. Ele não se revolta porque o Dallagnol já era rico. Então o eleitor do Bolsonaro, ele foi programado. O eleitor do Bolsonaro, é importante dizer, o eleitor do Bolsonaro que foi eleitor do Aécio no passado, que gritou, Cunha nós chamamos, bateu panelas contra a Dilma e, no final das contas, ele surgiu como sendo simplesmente um invejoso. Ele é um potencial corrupto, um cara que adoraria estar no meio da corrupção, mas como ele não teve essa oportunidade de estar na corrupção, ele morre de inveja daqueles que conseguiram, ao seu ver, mamar nas tetas do Estado. E a prova disso
é que esse cara não se incomoda com as corrupções do Sérgio Moro, não se incomoda com as corrupções do Aécio Neves, não se incomoda com a corrupção do PSDB. No ver dessa pessoa, a única coisa que incomoda é imaginar que um político saiu da pobreza e chegou à riqueza. Por quê? Porque ele é pobre e ele não consegue ver o crescimento de outro pobre. Já o rico, ele foi programado para não ter raiva. Ou seja, a massa de manobra que hoje apoia o Bolsonaro, ela foi programada para se revoltar contra a riqueza e o crescimento dos mais pobres e programada para aceitar a corrupção, a ladruagem, qualquer tipo de coisa errada que venha dos ricos. Deixa eu agradecer aqui a participação, muito obrigado. Cláudio Alves, concordo que a probabilidade de independência do Nordeste aumentou muito e aumentará ainda mais se o presidente eleito em 2022 for de direita. Eu tenho muito medo que os eventos geopolíticos causem um investimento da China nessa liberdade a curto prazo. Ricardo Lacerda, Léo, o povo nunca se sentiu dono do Brasil. Saúde, ensino, água, luz pública, não é o governo que fornece, é Deus, é assim que o povo pensa. Muito importante esse ponto de vista, Ricardo Lacerda, porque tivemos... hoje a gente consegue perceber que toda aquela investida sobre a justificativa da meritocracia, a estratégia utilizada pelo Bolsonaro, foi uma estratégia que nós precisamos concordar, foi uma estratégia de mestre. Aquela coisa de que, olha, o governo não te deu absolutamente nada, você conseguiu pelo seu mérito. Lógico que o governo não deu absolutamente nada, ele criou condições para que o mérito das pessoas levasse as pessoas para algum lugar. Isso que é o mais importante, porque senão nós vamos ignorar aquela pessoa que nasce na África, cresce na África e morre na África trabalhando 16 horas por dia, nunca consegue crescer na vida. Ou seja, a situação político-econômica gera condições para que o mérito seja potencializado. Mas o que acontece no Brasil é que as pessoas não conseguem perceber dessa forma. Nós tivemos uma pesquisa, que foi uma pesquisa talvez encomendada até mesmo pela estratégia do Aécio, e essa pesquisa mostrou que grande parte das pessoas que tiveram ascensão social no Brasil colocaram o motivo dessa ascensão em Deus e na sua igreja. A maior parte das pessoas que saíram da miséria e chegaram até uma condição melhor de vida, colocaram como responsável por essa ascensão social a igreja. E uma pergunta muito básica que eu faço é: hoje o Brasil está despencando ladeira abaixo em termos econômicos, e o que está errado com a sua igreja? Se Jesus está aí, né, há mais de 2000 anos, o que está errado com o Brasil antes do governo progressista que matava, lembrando, me parece que eram 300 crianças de fome por dia? Então, isso é muito importante, a gente conversar, debater e tentar esclarecer, obviamente, essas pessoas que não conseguem entender o que realmente está acontecendo dentro do Brasil. Eu vou trazer aqui as palavras do Haddad. A República está à mercê de delinquentes. Ex-candidato a presidente, Fernando Haddad, usou sua conta no Twitter para condenar as novas revelações da Lava Jato, que indicam o envolvimento de procuradores da Lava Jato na busca de provas contra o ministro do STF, Gilmar Mendes. A República está à mercê de delinquentes, diz ele. É importante, eu acho que o Haddad tem que começar a se pronunciar mais, o Haddad tem que se aproximar mais das pessoas, e eu fico muito feliz que o Haddad não só vai se aproximar mais das pessoas, como ele está tendo muito sucesso no seu canal na internet. O Haddad agora, ele está realmente transmitindo, batendo papo com as pessoas, e ele precisa intensificar isso. É muito importante que as lideranças de esquerda tenham uma comunicação mais direta e mais próxima com o público. As lideranças de esquerda não podem ficar cobiçando o espaço na televisão, o espaço com jornalistas em tempos em que já é possível que elas tenham um canal, que elas tenham uma comunicação direta com o povo. Seria muito interessante se o Haddad, inclusive, fizesse de repente até um programa na TV 247, né? Por que não? O Haddad seria, imagino eu, né? O chefão não está aqui hoje, mas imagino eu que ele seria uma voz muito importante dentro da TV 247, como sendo o candidato progressista de 2018 com maior número de votos e uma opção, obviamente, para 2022. Deixa eu agradecer as pessoas que estão mandando aqui superchats no canal Brasil 247. Sil Lopes, não precisa dividir o Brasil, tem que dividir o rato.
O problema, Sil Lopes, essa questão que eu falo, dividir o Brasil é sem dúvidas uma opção que eu não considero uma boa opção, mas dividir o Brasil pode ser uma opção interessante para a China, que nesse momento percebe que o Brasil perdeu sua soberania e vamos imaginar que o Brasil antes era um país disponível para fazer negócios com todo o mundo, de uma hora para outra os Estados Unidos realizam uma guerra não convencional dentro do Brasil e conseguem, a partir disso, dominar o Brasil. Então, o que eu penso nesse momento é que a China, pela questão da guerra comercial com os Estados Unidos, ela pode partir, inclusive, pro financiamento da divisão do Brasil. Deixa eu agradecer aqui também Benedito José Bernal. Certos portais como O Antagonista e Jus Brasil dizem que Deltan doava dinheiro das palestras, inclusive para o hospital Erasto Gartner. Olha, o Benedito José Bernal, existem estratégias fiscais, tá? Estratégias fiscais são estratégias daquele tipo que você faz uma doação de parte do seu dinheiro, aquela parte que poderia ultrapassar um certo limite de imposto de renda. Existem estratégias contábeis, que é você fazer uma doação de uma forma que não deixe ultrapassar o nível de tributação, e existem estratégias pilantréticas. As estratégias pilantréticas são aquelas estratégias em que você fala que fez uma doação, mas na verdade você arrumou uma forma de lavar o dinheiro para ele não passar pelo fisco. Eu não acredito que o Dallagnol, Sérgio Moro, qualquer outra pessoa envolvida nesse processo de destruição do Brasil tenha feito isso para fazer doações, mas eu também não duvido que elas tenham feito doações, né? Lógico, você pode ganhar os tão sonhados R$400 mil com palestras e fazer uma doação de 4 mil para utilizar isso em seu favor no momento de uma eventual campanha política, assim como o Sérgio Moro soube usar pequenas doações que ele fez para limpar sua barra entre seus apoiadores. O que eu não acredito de forma alguma é que exista um ser humano bom por trás do Dallagnol e por trás do Sérgio Moro, porque eu não consigo imaginar que Dallagnol e Sérgio Moro não tinham consciência do tamanho do estrago que eles estavam fazendo. O que me leva a crer, Benedito, é que o Sérgio Moro e o Dallagnol destruíram a economia brasileira para serem beneficiados com isso, colocaram várias pessoas na miséria, destruíram o emprego de várias pessoas sabendo que estavam fazendo isso. E a pergunta básica que eu faço nesse momento é: o que adianta você desgraçar a vida de tantas pessoas e depois fazer uma pequena doação para uma entidade carente, né? Doação para o APAI, então, é uma coisa que eu acho que todos nós sabemos muito bem como funciona o APAI, que era administrado pela família do Sérgio Moro. Então, vamos cair na real. Isso tudo são estratégias que foram desenvolvidas para limpar a barra do Sérgio Moro. Deixa eu trazer aqui mais algumas notícias que estão na página do Brasil 247. E eu estava falando sobre isso. E eu acho muito importante, apesar de que são notícias que não têm um grande apelo público, precisamos concordar que a resposta para essas notícias aqui dentro da nossa bolha de conhecimento, ela é muito maior do que a resposta que a gente tem para essas notícias fora do Brasil 247, fora do campo progressista. Fora do campo progressista, isso é apenas uma briguinha entre países. Mas é importante lembrar que essa política de guerra comercial dos Estados Unidos contra a China, ela impacta diretamente o Brasil, ela vai fazer, obviamente, com que o Brasil pare de exportar produtos agrícolas, porque agora o Brasil tornou-se tão somente um fornecedor dos Estados Unidos que controlam a produção agrícola brasileira. Esse boicote vai fazer com que os Estados Unidos parem de comprar produtos agrícolas do Brasil, porque a gente vai ter uma quantidade muito grande de produtos disponíveis nos Estados Unidos se a China realmente para de comprar dos Estados Unidos. Então, resumindo, se realmente a China para de comprar produtos agrícolas dos Estados Unidos por causa dessa guerra comercial, imediatamente os Estados Unidos param de comprar do Brasil por causa da sobra que vai ter de produtos americanos que antes eram vendidos para a China. Isso faz com que os brasileiros vendam menos e nessa situação de um Brasil que vende menos, toda a cadeia produtiva conectada aos produtos agrícolas, ela acaba sofrendo. Há pouco tempo atrás, pessoal, eu falei sobre a questão de que algumas cidades ainda não conseguiram perceber a crise porque essas cidades não conseguiram entender o que significa o mercado interno estar encolhendo porque eles produzem para fora.
Eu estou na cidade de Ponte Nova. A cidade de Ponte Nova não é tão prejudicada com a crise, porque a cidade de Ponte Nova sobrevive da suinocultura e todas as vezes que o mercado interno diminui um pouco, os suinocultores conseguem simplesmente exportar a produção. Numa situação em que o Brasil não tem mais a sua soberania geopolítica e a China para de comprar produtos dos Estados Unidos, como o Brasil se tornou uma colônia dos Estados Unidos, a probabilidade da China comprar diretamente do Brasil é muito pequena. Isso faz com que a gente tenha um boicote de vendas de produtos brasileiros e aí sim as cidades que antes estavam blindadas por serem cidades conectadas a produções agrícolas, elas começam a sofrer com a crise. O que significa que agora essa situação do Brasil acompanhar Estados Unidos na política internacional, ela pode fazer com que os únicos setores do Brasil que estavam sobrevivendo à crise causada pelo golpe de Estado comecem realmente a sofrer essa crise internacional. É importante lembrar que essa crise entre China e Estados Unidos, ela não produz vencedores. Todos os países do mundo vão sofrer, obviamente, com essa crise. A diferença é que os Estados Unidos, eles esperam destruir completamente o mercado internacional para que eles sobrevivam de pé e os demais deitados, apesar de todos baqueados. Eu queria fazer um pequeno comentário aqui sobre o Ricardo Tolentino. Ele traz para a gente Petrolão nunca mais. Olha, Ricardo, pode ficar tranquilo. Não há mais possibilidade de Petrolão após o governo Bolsonaro. O Petrolão era um evento em que alguns políticos conseguiam ficar com parte do dinheiro público, o dinheiro que seria da Petrobras. Mas agora o governo Bolsonaro conseguiu fazer um pouco diferente. Por causa da falta de eficiência da corrupção dos governos anteriores, o Petrolão conseguia tirar uma pequena parte do lucro da Petrobras. Agora, como o Bolsonaro e seus comparsas são extremamente eficientes, eles estão ficando com 100%. Então, obviamente, a gente não vai ter uma possibilidade de ter Petrolão. Não tem mais petróleo para o povo brasileiro. A Petrobras não será do povo brasileiro. É mais ou menos assim, senhor Ricardo Tolentino. Você tem um pomar na sua casa e algumas árvores estão com galhos passando para a casa do vizinho e você olha para o seu vizinho com muita raiva e fala, roubar minhas laranjas nunca mais. Aí você corta todos os pés de laranja. Apesar de que seu vizinho nunca mais vai roubar suas laranjas, senhor Ricardo Tolentino, você também não vai ter laranjas. E pode ficar tranquilo, não há possibilidades de seu vizinho roubar suas laranjas. Não há mais laranjas. Da mesma forma, fique tranquilo, não há mais possibilidade de Petrolão. Os políticos que chegaram agora, eles pegaram tudo de uma vez e não uma pequena parte da produção. Fique tranquilo. O Petrolão agora, ele foi substituído pelo Mitopetrolão ou Super Petrolão. Agora é tudo deles. Sobrou nada nem para você, nem para mim, nem para a sociedade brasileira. Meus parabéns, você faz parte disso, né? Você não apenas pode dizer Petrolão nunca mais, como você pode ter o orgulho de ter tirado da sociedade brasileira um futuro conectado à saúde e à educação, porque você faz parte desses garotos que gritaram Petrolão nunca mais. Ah, e como? Ah, a gente doa o nosso petróleo para fora, porque assim não tem a possibilidade da corrupção tomar alguma coisa do nosso petróleo. E nesse momento eu vou liberar aqui os comentários. E Júnia Lage de Caos Guerra, Tolentino deve ser primo de Aecim. Obrigado, Júnia, pelo superchat. Pessoal, eu queria, inclusive, quando eu estava falando sobre a questão do sentimento de pessoas como o Tolentino, o sentimento dessas pessoas não é que elas são contra a corrupção, não é que elas são contra o Petrolão. Eles morrem de inveja porque eles imaginam, mas espera aí, aquele cara ganhou todo esse dinheiro no Petrolão, eles gostariam de estar dentro dos esquemas. Obviamente são minúsculos, como eles não fazem parte do esquema, eles caíram nessa estratégia, que é uma estratégia de estigar o ódio através da inveja. Essas pessoas que tiveram o ódio estigado através da inveja, eles realmente acreditam que existe qualquer conexão entre a corrupção e a quebra do Brasil. Olha, a corrupção é uma coisa extremamente indesejável.
A corrupção é uma coisa que, ao meu ver, eu sou um pouco mais radical, eu acho que corrupção deveria realmente ser punida com penas maiores, mas a gente deveria ter punição que levasse em conta provas, não punição que simplesmente retirasse pessoas da política para que elas não pudessem se candidatar. Então, contando que a gente tenha punições conectadas a provas, eu sou totalmente a favor das punições dos crimes de corrupção e principalmente se a gente tivesse um poder judiciário que conseguisse enxergar todos os políticos como sendo pessoas passíveis de serem julgadas e processadas e condenadas. Infelizmente, a gente sabe que dentro do Poder Judiciário existe um lobby muito grande do PSDB e o PSDB não é condenado. Então, a gente nunca vai acabar com a corrupção se uma parte dos políticos não são sequer denunciados, julgados ou mesmo condenados pelo Poder Judiciário. Mas, fora isso, eu queria chamar a atenção de vocês de que uma das coisas que deu muito certo dentro do Brasil para que o bolsonarismo continuasse sobrevivendo e para que o Aécio tivesse um certo apoio, esse apoio que hoje se manifesta através do eleitorado do Bolsonaro, é uma ideia de que existe qualquer relação entre a corrupção e a quebra do Brasil. São coisas completamente distintas. A corrupção ela deve ser punida, é uma coisa horrível, mas a corrupção não é em nada responsável pela quebra das empresas nacionais. A Lava Jato trabalhou sim pela quebra das grandes empresas, a Rede Globo trabalhou muito pelo encurtamento da demanda, a Rede Globo ficou sempre falando em crises, obviamente para desincentivar o consumo, mas em nada a corrupção do Brasil tem a ver com a situação de desemprego que a gente vive hoje. Em nada a corrupção do Brasil tem a ver com a quebra das empresas brasileiras. Apesar de que a corrupção, sim, causa um problema muito sério de ordem moral, de ordem econômica, o impacto foi mínimo. Isso porque o Brasil movimenta trilhões e desses trilhões, os milhões que foram desviados, volto a dizer, essas pessoas que realmente se prova que uma pessoa desviou dinheiro público, ela tem que ser condenada, e eu acho que tem que ser condenada com penas ainda maiores do que as penas que são praticadas hoje, mas em termos econômicos não há conexão nenhuma entre a quebra do Brasil e a corrupção. A Lava Jato quebrou o Brasil. A Lava Jato criou uma expectativa que o Brasil é o país mais corrupto do mundo, é um país onde você não deve mexer com nenhuma empresa, não deve investir, onde você não deve sequer comprar. Então até mesmo os brasileiros pararam de comprar por causa de toda essa promoção da desgraça brasileira. Especialista federal, Léo, boa noite. Você leu errado. O nome dele é Toletinho. Obrigado, especialista federal, pelo superchat, pela participação. Deixa eu trazer também o superchat aqui de Júnia Lage de Caos Guerra. Obrigado. Tolentino deve ser primo de Aecim. Obrigado também, Gilmar Ferreira. Tolontino, né, que é o que o especialista federal trouxe, Toletinho. Né, eu acho que eu lembrei de um amigo que eu tenho aqui, que é Tolentino. Fica um pouco difícil de ler correndo, mas muito obrigado, pessoal, pelas participações. Deixa eu ver se eu trago mais uma vez esse quadro que eu considero muito importante. Então, China e Estados Unidos são responsáveis pela suspensão no comércio agrícola. Para a China, a tarifa de 10% imposta pelos Estados Unidos às importações do país é uma violação ao consenso atingido pelos presidentes Xi Jinping e Donald Trump na última reunião do G20. Qualquer pressão extrema é inútil. Para a China, e a retaliação da China pode passar rapidamente de palavras para ações, anuncia o governo chinês. Eu volto a dizer, é uma retaliação que obviamente não fica dentro das fronteiras dos Estados Unidos, nem dentro das fronteiras da China. A China tem um mercado gigantesco, os Estados Unidos também com um mercado gigantesco, eles obviamente impactam na economia do mundo inteiro e isso reflete obviamente na vida de todas as pessoas ao redor do mundo. A diferença é que quanto maior a capacidade econômica de uma pessoa, menor vai ser a percepção desse impacto. Então, para os Estados Unidos, é possível destruir a economia do mundo, esperar um pouco que essa economia destruída comece a comprar novamente, então é mais ou menos imaginar que todos os países estão num certo degrau de escada, se os Estados Unidos estão no 10º degrau, todos os países caem 5 degraus,
alguns vão chegar lá embaixo, no zero, mas os Estados Unidos ainda vão estar no quinto. Essa é a intenção dos Estados Unidos com essa guerra comercial, é fazer um evento semelhante ao evento da Segunda Guerra Mundial, aniquilar a economia do mundo, para que os Estados Unidos sobrem como sendo os únicos países realmente com capacidade de produção industrial, com capacidade de fornecimento de serviços e produtos. A partir daí, os Estados Unidos vão ter mais 2 ou 3 décadas de glória, enquanto os outros países se recuperam. O detalhe é que quando os Estados Unidos faziam isso no passado, eles não faziam isso diretamente contra uma potência nuclear que estava totalmente estabilizada como a China. E a gente tem um outro ponto. Qual que será a percepção do resto do mundo a respeito dessa guerra comercial? Porque hoje os Estados Unidos representam para o mundo, obviamente, uma capacidade muito grande de parceria econômica, mas a China também está nesse patamar, o que significa que pode ser que a gente não tenha, mais uma vez, aquele cenário em que os países mais ricos simplesmente fiquem do lado dos Estados Unidos. Pode ser que os Estados Unidos não consigam realmente consolidar os países desenvolvidos nessa guerra comercial no lado ocidental, como eles sempre fizeram. Pode ser que o Ocidente dessa vez ou não participe, né, a gente não tenha uma polarização tão forte como no evento pós-Segunda Guerra, como pode ser também que o Ocidente até fique do lado da China, né, porque a China tem um mercado consumidor ainda maior que o mercado consumidor dos Estados Unidos, apesar de que a China não libera o consumismo através da flexão do valor da moeda. Deixa eu trazer aqui mais uma vez os comentários que estão aqui no canal do Estopa, no Brasil 247. Reginalíssima, Lula livre, 13 de agosto, fora Bozo. Então tem as manifestações aí que estão marcadas para o dia 13 de agosto. Muito obrigado, Reginalíssima. Muito obrigado a todos vocês que estão participando aqui das transmissões, transmitindo agora no canal Leonardo Estopa, no canal do Estopa e também na TV 247. Eu queria agradecer muito vocês que estão compartilhando e lembro da importância, se você puder se tornar membro do canal, isso é muito importante, isso realmente faz uma grande diferença. Ângela Rocha pergunta, não há forma de obrigar a TV aberta a dar as notícias verdadeiras? Infelizmente não, Ângela Rocha, porque existe uma... A ideia de notícia verdadeira ela é muito relativa, pessoal. Quando a gente pensa o que é uma notícia verdadeira, a notícia verdadeira, ela pode deixar de ser verdadeira por uma omissão, ou seja, o que a Rede Globo faz? Trazer só aquilo que a interessa. Francisco JVN9, Viana Neto, Léo Estopa não é mais só sem o Petrolão, e sim sem a Embraer, OAS, Odebrecht. Né? Inclusive, a gente tem piadas como, peraí, né, para acabar com o problema da corrupção, vamos privatizar a OAS, a Odebrecht, mas aí eles não conseguem entender a piada, que eles não conseguem entender que a OAS e a Odebrecht eram empresas privadas. Então, essa piada acabou não dando certo. Muito obrigado. Eu estou vendo aqui as participações. Cadê a sua água, Estopa? A Adriana Bonita Aziz. Pois é, Adriana, eu tinha realmente que ter esse costume aqui. Eu falo até babar. E no final das contas eu não tenho uma água aqui, né, para falar aqui durante o programa. E realmente... deixa eu trazer essa notícia aqui, como uma notícia que eu considero importante também. Segundo o Intercept, Lava Jato planejou ação ilegal na Suíça contra Gilmar Mendes. Olha, pessoal, eu não estou, sob hipótese alguma, defendendo o direito do Gilmar Mendes se corromper. O direito do Gilmar Mendes fazer coisa errada não é isso. Eu estou chamando atenção para a prática de chantagem contra o Poder Judiciário. Isso é uma prática muito perigosa, porque enquanto a parte alienada da população, enquanto a parte mente podre da população acredita que a Operação Lava Jato estava usando métodos bizarros para lutar contra a corrupção, porque a Operação Lava Jato queria resultados, o que estava acontecendo na verdade é que a Operação Lava Jato, fazendo uso dessas técnicas, ela estava controlando a pauta jurídica e controlando as decisões judiciais, porque a Lava Jato, junto com os veículos de imprensa, ela colocava uma condição muito simples, que é mais assim,
olha, se você, juiz, não julgar conforme os meus interesses, você, juiz, vai aparecer nas capas de revistas, vai aparecer na Rede Globo. Essa política de chantagem contra membros do Poder Judiciário através do Ministério Público é uma política perigosíssima, porque o Ministério Público ele é o órgão dentro do Brasil que tem essa competência de perseguir o crime. Se o Ministério Público persegue o crime somente para atender os seus interesses, a gente está criando dentro do Brasil um órgão ditador com mais poder que o próprio presidente da República, mais poder que o Congresso, mais poder que todas as funções do poder juntos, porque, olha, ele pode fazer da seguinte maneira: se determinado personagem não fizer aquilo que eu quero, é muito simples. Eu começo a chantagear, botar coisa na Globo, botar coisa no jornal, botar coisa nas revistas e talvez eu, inclusive, coloque na cadeia. Nós tivemos, durante a Operação Lava Jato, todo um processo de justiça ditatorial, e esse processo de justiça ditatorial não pode acontecer dentro do Brasil, porque senão a gente não combate a corrupção. A gente cria uma oportunidade da produção de um super corrupto, né? Então, o Bolsonaro, que já foi Superman, ele já foi super mito, super isso, e agora é o Johnny Bravo, ele não é nada perto do que o Dallagnol realmente significou na Lava Jato, sendo o super corrupto, porque ele teve durante muito tempo nas mãos um contato dos veículos de imprensa e essa capacidade de chantagear juízes, desembargadores e ministros, e se os juízes, desembargadores e ministros não fizessem aquilo que ele manda, obviamente eles seriam expostos na mídia. E agora eu termino com uma reflexão. Será que o Dallagnol manda, ele não manda porque recebe para mandar? Afinal de contas, o Dallagnol estava tendo determinadas reuniões secretas com pessoas da XP Investimentos, que no final das contas compraram parte da BR Petrobras, o que deixa bem claro que ele estava sim recebendo uma influência de banqueiros, esses banqueiros estavam pagando através de palestras e o Dallagnol não estava agindo como membro do poder do Ministério Público, o Dallagnol estava agindo como lobista de banqueiros, usando o poder institucional para isso. Temos a sorte de uma possibilidade muito grande de queda do Dallagnol, que eu volto a dizer que pode puxar com isso toda a tríplice desgraça formada por Dallagnol, Moro e Bolsonaro. Então eu queria agradecer muito vocês pelas participações. Queria lembrar que esse programa acontece hoje como carreira solo, porque o Leonardo Atucci está muito ocupado nesse momento e está tendo que resolver várias coisas, tanto da TV quanto da página Brasil 247, isso por ocasião da viagem da diretora de jornalismo, que é a Gisele Federici. Ela voltando da China até com novidades a respeito da guerra comercial, ela assume seu posto no Brasil 247, o Léo fica mais tranquilo e a gente volta a fazer o Léo ao quadrado. Então, muito obrigado, pessoal. Eu volto mais tarde, às 10h30 da noite, no canal Leonardo Estopa com Léo Estopa ao vivo. Se você ainda não for inscrito no canal Leonardo Estopa, eu peço para você que se inscreva. Se você estiver assistindo essa transmissão sem ser inscrito na TV 247, não se esqueça da importância de você se inscrever. E olha, vamos aumentar o tamanho da nossa comunicação. Isso é possível desde que você faça convites. Muito simples, pessoal. Convide pessoas para que se inscrevam nos canais progressistas aqui no YouTube. A começar pela TV 247, que reúne vários comunicadores com várias ideias para transmitir. Muito obrigado e até mais tarde.